E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, hoje, na aula de hoje, né, nós vamos iniciar uma série de aulas tratando sobre as propriedades da radiciação. Nós já temos uma aula mostrando a definição de radiciação, como é que se calcula uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, né? Como é que a gente encontra os resultados. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha logo na outra aula e depois você vem para cá, porque nós vamos começar uma série de vídeos, uma série de aulas sobre as propriedades da radiciação. Já vimos a definição de potência e já vimos as 6 propriedades da potência. Tem vídeo aí no canal também. Então agora nós vamos iniciar as 6 propriedades da radiciação. Na aula de hoje nós vamos dar início à propriedade 1, a primeira propriedade do radical, beleza? Então, antes da gente começar a aula, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo aí no canal, beleza? Então, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, deixe o seu like e vamos agora iniciar a nossa aula de hoje. Então, ó, propriedades da radiciação. Então, vamos lá. A primeira propriedade que nós temos diz o seguinte: a raiz enésima de m elevado, aliás, a raiz enésima de a elevado a m é igual a a elevado a m sobre n. Professor, buguei, não entendi nada. Vamos de novo. Ó, todas as vezes que eu tiver uma raiz, esse n está representando qualquer raiz, né? Qualquer índice. Então poderia ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Então, seja qual for o radical que você tiver, de um radicando, que está representado pela letra A, elevado a um expoente, que está representado pela letra M, eu posso transformar uma raiz numa potência de expoente fracionário. Beleza? Fazendo como? Conservando aqui, ó, o radicando transforma em base, o m, que é o expoente do radicando, ele transforma como numerador da fração, e o índice do radical, que é o n, ele transforma no denominador da fração. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Então, ó, quem é o meu n? É o 3, que é o índice. Quem é o meu radicando? O a é o 3. E quem é o m, que é o expoente? 2. Como é que eu transformo isso aqui numa potência de expoente fracionário? Ó, o meu radicando se transforma na base. Então, tá lá o 3. E aí eu vou montar a minha fração. Observe que o expoente do radicando, ele passa a ser o numerador da fração, e o índice do radical, ele é o denominador da fração. Então, ó, isso daqui é igual a isso. Beleza? Lembrando que eu posso fazer o caminho inverso também, né? Se eu tenho aqui, ó, uma potência de índice fracionário, eu posso transformar no radical. Como? Ó, vou escrever aqui o radical. A base da potência, eu já sei que é o radicando. Ó, o numerador, eu sei que vai ser o expoente do radicando. E o denominador da fração, eu sei que vai ser o índice do meu radical. Então eu posso fazer o caminho de ida e o caminho de volta. Tudo vai depender daquilo que eu estiver resolvendo. Beleza, pessoal? Então vamos ver alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então vamos lá. Na letra A, nós temos a raiz quadrada de 16. Aí vocês, professor, mas aí é bem fácil. Eu já sei que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Eu assisti lá o outro vídeo do canal, quando a gente trabalhou, né, as definições de radiciação. E aí você pode ter assistido já o vídeo e dizer, professor, aí tá fácil. Beleza. Eu já sei que a raiz quadrada de 16 aqui, ó, é igual a 4. Beleza? Mas vamos supor que eu não sei e eu vou usar essa propriedade para tentar descobrir qual é a raiz, que é o que a gente vai ver nos outros exemplos a seguir. Então, ó, essa raiz quadrada
de 16, eu posso escrever ela como uma potência de expoente fracionário, beleza? Então vamos lá. Antes de eu transformar isso aqui numa potência de expoente fracionário, primeiro eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que observar que a raiz quadrada de 16, vou escrever aqui, ó, esse 16 aqui, eu posso escrever ele como sendo 2, né, elevado à quarta. Beleza? Professor, buguei. Como é que 16 passou ali a ser 2 elevado à quarta? Só eu lembrar, e aí você tem vídeo aqui no canal, que eu posso pegar aqui o 16, ó, e eu posso fatorar, né, esse 16. Lembram lá, né? Vou dividir, ó, 16 é par, então eu posso dividir por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então eu tenho aqui, ó, o 2, que multiplicou, ó, 4 vezes. Então, 2 elevado à quarta, beleza? Nós temos vídeo aí no canal mostrando como é que faz essa fatoração, beleza? Então, eu transformei, ó, a raiz de 16 em raiz quadrada de 2 elevado à quarta. E aí eu vou usar agora a minha propriedade. Isso aqui, ó, eu sei que eu posso transformar numa potência de expoente fracionário. Então, ó, eu vou escrever aqui, ó, o 2, que vai ser a base da potência. E aí eu tenho que lembrar, né, pessoal? Ó, o expoente do radicando, ele se transforma no numerador. E o índice do radical, se é raiz quadrada, eu preciso lembrar que o índice aqui vale 2, né? Então aqui eu vou ter 2 ali embaixo. Isso aqui vai ser igual, ó, repete o 2. E aí, ó, lembre que uma fração, ela é uma divisão, né, pessoal? Toda fração é uma divisão. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. E aí, resolvendo isso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, você já viu lá nas nossas aulas de potenciação, que 2 elevado ao quadrado dá 4. Perceba que deu o mesmo resultado. Tranquilo? Essa, claro, estava bem mais simples. Eu já sabia ali que era 4, mas eu quis mostrar que a propriedade realmente ela funciona. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui o nosso exemplo B. Então, temos aqui, ó, a raiz cúbica de 3 elevado a 12. Aí você, poxa, agora complicou, professor. Vou ter que pegar o 3 aqui, vou ter que fazer ele multiplicado 12 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, até chegar no 12. Não, né, pessoal? Por isso que a propriedade ela existe, que é justamente para facilitar a nossa vida. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Utilizar a nossa propriedade. Então, ó, eu vou transformar isso aqui numa potência. Então, ó, 3, beleza? Vai ser igual a quem? Ó, o expoente aqui é o numerador e o índice é o denominador. Isso aqui vai ser igual, ó, a 3. Observe que 12 dividido por 3, lembrando que uma fração ela é uma divisão, né, pessoal? 12 dividido por 3 dá 4. Então ficamos com 3 elevado à quarta. Tá bem mais fácil agora de chegar no resultado, não é? Então você lembra que 3 elevado à quarta vai ser, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, não é? Que a gente já sabe que dá 81. Beleza? Então veja que algo que você, quando viu no início, parecia extremamente difícil e trabalhoso, veja que a propriedade nos ajuda a chegar no resultado bem mais fácil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos aqui para mais um exemplo. Temos aqui, ó, o exemplo C. Nós temos raiz quarta de 36. Aí você, poxa, não tem a raiz quarta de 36. O que é que eu faço? Então, eu vou tentar simplificar isso aqui, usando a propriedade, para ver se eu consigo chegar no resultado mais facilmente. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, que esse 36 aqui, ó, eu posso escrever ele como sendo, não é, 2 elevado a algum determinado valor,
ou 3 elevado a algum determinado valor, vai depender de quando eu fizer a fatoração, beleza? Eu também poderia imaginar o seguinte, ó, que 36 aqui, eu poderia escrever dessa seguinte maneira. Tentar pegar um caminho mais fácil aqui pra gente. Eu posso pegar essa raiz quarta, e em vez de 36, eu posso escrever aqui, ó, 4 vezes 9. Beleza, pessoal? 36 é a mesma coisa que 4 vezes 9. Concorda comigo? Por que eu fiz isso? Para chegar nisso aqui, ó. Raiz quarta, observe aqui, ó. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Beleza? E o 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Sim ou não? Não é verdade? O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aqui, ó, você vai precisar lembrar de uma propriedade lá da potência que diz o seguinte, ó. Eu posso escrever isso aqui dessa seguinte forma. Raiz quarta, ó. Isso que está aqui dentro, como eu tenho aqui, ó, o mesmo expoente, eu lembrando lá da propriedade, eu posso escrever isso aqui, ó. 2 vezes 3 elevado a 2. Sim ou não? Posso, não é, pessoal? Ó, lembra lá da propriedade da potência? Se você ainda não assistiu, então dá uma olhadinha lá nas aulas de potência, das propriedades. Nós temos mostrando essa propriedade lá. Quando eu tenho um produto elevado a um expoente, a gente viu que esse expoente aqui, ó, ele é distribuído para quem está dentro do parênteses. Só que eu posso fazer o caminho contrário, concorda? Então, aqui é como que eu já tivesse distribuído e eu quis voltar para o passo anterior, que seria 2 vezes 3 aqui, ó, entre parênteses, elevado a 2. E isso aqui é a mesma coisa que a gente tem aqui. Por que que eu cheguei nisso aqui? Para fazer isso aqui, ó. Igual, vamos lá, eu tenho agora raiz quarta, ó, 2 vezes 3 dá 6, e eu repito aqui o expoente 2. Beleza? Bom, cheguei agora onde eu queria, que é justamente usar a minha propriedade. Então, vou transformar isso aqui numa potência de expoente fracionário. Então, eu tenho aqui, ó, o 6, né? Que vai ser elevado a quem? Ó, o expoente aqui se transforma em numerador e ali o 4 em denominador. Beleza? Resolvendo isso aqui, ó. Lembre da fração, é uma divisão. Então, 2 não dá para eu dividir aqui por 4, mas dá para eu simplificar. Então, ó, vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2. Então, aqui dá 1 e embaixo vai dar 2. Então, eu terminei aqui com 6 elevado a meio. Professor, eu posso parar aí? Sim. Se na questão que você estiver resolvendo não estiver exigindo algo a mais, ou não tiver as alternativas, porque às vezes é uma questão de múltipla escolha que você já tem lá, letra A, letra B, letra C, tem as opções para você marcar. E aí você tem que observar se nas opções está como potência ou se as respostas estão como radicais. Professor, a resposta está como radical. E agora? Só eu pegar isso aqui e fazer o caminho contrário, né, pessoal? Transformar essa potência de expoente fracionário num radical. Então, ó, isso aqui vai ser igual a raiz. Que raiz? Ó, o denominador é o índice. Então, raiz quadrada de 6 elevado a 1. Então, raiz de 6. Beleza? Tranquilo? Professor, eu preciso fazer tudo isso aqui? Depende. Observe que a gente poderia ter raciocinado isso desde o começo. Ó. Daqui eu poderia já ter partido para essa parte aqui, concorda? Eu fiz esse passo a passo aqui para poder dar mais opções para vocês no cálculo. Mas essa parte aqui eu poderia já partir para cá. Ó. Eu poderia dizer que a raiz quarta, em vez de 36, eu já poderia dizer que 36 eu posso escrever como 6 ao quadrado. E aí fazer só essa parte final aqui.
Tranquilo? Beleza? Mas aí a gente já sabe que vai dar 6 elevado a meio, que vai dar a raiz quadrada de 6. Tranquilo? Então, ó, eu poderia já ter feito um caminho bem mais curto. Claro que tudo isso aqui vai depender da habilidade que você já tem dentro do conteúdo. Meu objetivo aqui é mostrar mais opções para vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Exemplo D. Eu tenho aqui, ó, 9 elevado a meio. E agora, professor, como é que eu resolvo isso? Observe que eu vou ter que transformar isso aqui numa raiz, né? Num radical. Então, ó, eu vou ter raiz quanta? Raiz quadrada de 9 elevado a quem? Elevado a 1. Não precisou colocar. Olha que coisa tão fácil. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Viu como é simples? Quanto ajuda? Beleza? Então vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, ó, eu tenho aqui o exemplo E, beleza? Que mostra aqui o seguinte, ó. Eu tenho 5 terços que está sendo elevado, ó, o parênteses aqui, ó. Então, tudo aqui está sendo elevado a menos 3 sobre 2. Observe que o parênteses é importante, né? A gente já viu nas outras aulas que se eu não tivesse esse parênteses aqui, ó, esse expoente serviria só para o 5. O 3 estaria fora. Como tem o parênteses, então tudo que está dentro do parênteses está sendo elevado a menos 3,5, beleza? Então o que eu vou fazer? Tenho que lembrar lá da propriedade da potência, que a gente já viu também. Dá uma olhadinha lá na aula para poder você conseguir resolver isso aqui. Então, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente negativo, o que é que a gente precisa fazer? A gente inverte, né, a nossa base, no caso ali, em vez de 5 sobre 3, fica 3 sobre 5, e o expoente fica positivo. Beleza? Bom, o que é que eu faço agora? Se eu tenho uma potência com expoente fracionário, eu já sei que eu transformo ele num radical. Então vamos para cá. Eu vou pegar aqui, ó, raizão, né? Que eu vou ter uma fração aqui dentro. Eu vou ter 3 quintos. Botar o parênteses aqui, ó. Porque observe que o denominador é o índice do meu radical. Então, se aqui é 2, eu vou ter raiz quadrada. Beleza? De quem? E aqui, ó, o meu numerador aqui, ele passa a ser o meu expoente. Beleza? Então eu fiquei com raiz quadrada de 3 quintos elevado à terceira. Tem uma propriedade que a gente vai ver mais para frente, que eu teria como simplificar isso aqui e já chegar no resultado. Como a gente está na primeira propriedade, eu vou resolver com vocês aqui usando a primeira propriedade. Tranquilo? Então a gente não vai antecipar as aulas que a gente vai ver a seguir. Então, também para não confundir aí a cabeça de vocês. Então, se eu cheguei nisso aqui, agora, o que é que eu faço? Então, vamos lá. Transformar isso aqui em fração, em potência fracionária, eu não vou fazer, porque eu já estava com a potência de expoente fracionário e voltei para cá. O que é que eu faço agora? Vou lembrar de uma propriedadezinha minha lá da potência, né? Que eu tenho isso aqui, ó. Esse radical eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 3 quintos elevado ao quadrado vezes 3 quintos elevado à primeira. Tranquilo? Beleza? E aí, o que é que a gente faz agora? Eu vou, né, usar a seguinte metodologia aqui, ó. Como eu separei, né, 3 quintos elevado à terceira é o mesmo que 3 quintos ao quadrado vezes 3 quintos elevado à primeira. Isso aqui é a propriedade da potência, né? Multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Então, 2 mais 1 é 3. Então, eu tenho a mesma coisa aqui. Beleza? Por que eu fiz isso? Para eu poder separar, né, esse radical, que a gente vai ver até uma propriedade lá na frente que nos permite fazer isso,
para que um radical aqui, ó, ele saia, uma base dessa aqui, ó, ele saia do radical e o outro, infelizmente, ele não vai ser possível sair, beleza? Então, observe o seguinte, ó, eu vou transformar isso aqui de novo nesse passo aqui, ó, que eu poderia já ter feito isso aqui em cima também, né? Mas vamos lá. Então aqui eu vou ter, ó, observe, eu tenho 3 quintos, né? Que está sendo elevado a 2. Como é que eu transformo isso aqui de novo em radical? Observe que eu tenho, ó, esse 2 aqui, né? Ele vem aqui para cima, concorda comigo? E esse 2 daqui vem aqui para baixo, beleza? Isso aqui vai multiplicar, aí eu vou ter o outro lado ali, ó, 3 quintos, né? O meu índice aqui, ó, o meu expoente ali, ele vai ser o numerador e o 2 lá do radical, ele vai ser o meu denominador. Então eu tenho aqui, ó, é justamente isso aqui que eu disse para vocês. Eu poderia ter usado isso já direto aqui em cima, né? Sem precisar ter feito isso aqui. Mas vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Multiplicação de potências de bases iguais. Não adianta eu usar a propriedade, senão eu volto para cá. Então, o que é que eu faço? Ó, observe que nesse primeiro caso aqui, eu tenho, ó, 2 que corta 2. Então, eu vou ficar com 3 quintos. Nesse caso aqui, ó, não dá pra gente simplificar, porque 1 não é divisível por 2. Então, esse aqui, eu vou ter que voltar lá para o radical. Então, eu vou ficar com 3 quintos. Esse daqui é o meu expoente, não precisa colocar. E o 2 aqui é a minha raiz quadrada. Então, a resposta final é 3 quintos vezes a raiz quadrada de 3 quintos. É esse resultado aqui. Beleza? Não precisava ter feito tudo isso, ó. Eu poderia ter, daqui de cima, já ter separado, né? Eu poderia ter escrito isso aqui, ó. Já ter separado aqui em cima. O 3 quinto elevado ao quadrado vezes 3 quinto elevado à primeira. Então, ó, esse daqui, quando eu transformo, cortei, saiu do radical. E esse daqui permanece dentro do radical. Tranquilo? Então, como eu disse para vocês, nosso objetivo aqui é sair esgotando o máximo possível as possibilidades que a gente tem para resolver uma questão. Vamos aqui para a letra F, beleza? Na letra F nós temos 3 elevado a 3 meio. Então eu já sei que eu vou transformar isso aqui num radical. Então eu tenho, ó, raiz quadrada, porque o meu denominador aqui é 2, então ele raiz quadrada de 3 elevado a terceira. Tranquilo? 3 elevado a terceira. Observe que eu fiquei numa situação parecida com a anterior, né? Então, para não ter que fazer aquele movimento todo, e aí tem propriedades também que nos ajuda a resolver isso aqui, ó, eu vou escrever isso aqui dessa forma: 3 ao quadrado vezes 3 à primeira. Beleza? E aí, ó, esse 3 aqui ao quadrado, a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, eu posso fazer dessa seguinte forma, né? Isso aqui, ó. 3 elevado a quem? Esse 2 aqui, ó, vem para cá. E esse 2 para cá. Não é isso? Multiplica, ó, esse 3 aqui. Ele vai ter o índice, o expoente aqui 1 e o índice 2. Né? Poderia ter feito isso aqui, ó, já ter distribuído aqui também. Mas vamos lá. Então aqui, ó, esse com esse corta. Fiquei com o 3. Esse aqui não dá para cortar. Ele fica a raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora esses dois exemplos aqui de baixo. Então veja, na letra G eu tenho a raiz quadrada de 1296. E aí você pode ver essa situação e dizer, poxa, como é que eu vou calcular agora a raiz quadrada de 1296? Então vamos lá. Nós vamos usar aqui a fatoração para ajudar a gente.
Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou pegar 1.296 e vou fatorar. Vou botar aqui no cantinho, senão a gente vai ficar sem espaço. Ó. 1.296 e aí eu vou fatorar, beleza? Então aqui eu tenho, ó, vou dividir por 2. Então 1.296 dividido por 2 vai dar 648, que eu posso dividir por 2 novamente, né? Vai dar 324, que eu posso dividir por 2 novamente, não é? Vai dar 162, não é isso? 320, 324, isso, 162, que eu vou dividir por 2, que aí vai dar 81, aqui não pode mais por 2, né? Então eu vou por 3, que vai dar 27, por 3, que vai dar 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Beleza? Vou escrever aqui do lado, faltou espaço. Então eu fiquei aqui, ó, com 2, observe, que o 2 aqui, ó, ele apareceu 4 vezes, né? Então, ó, eu vou pegar aqui o 1.296 e vou escrever ele dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar o 2, né? Que vai estar elevado a 4, vezes, vou pegar agora aqui, ó, o 3, que também está elevado a 4. Tranquilo? Então, ó, de novo, vou usar lá a propriedade da potência. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Como o expoente aqui é o mesmo, ó, eu posso escrever isso aqui dessa forma, né? Posso escrever aqui, ó, 2 vezes 3 elevado a quarta. Beleza? Lembre lá das propriedades da potência. Então, vamos lá. Isso aqui agora vai ser igual a raiz quadrada, 2 vezes 3 dá 6, elevado a quarta. Tranquilo? Isso aqui agora eu vou transformar lá na potência. Beleza? Então, eu vou vir para cá. Isso aqui vai ser igual a 6. O expoente aqui, ó, passa a ser o numerador. E o índice, o denominador. Então, fiquei com 6, ó, 4 dividido por 2 dá 2, e 6 ao quadrado é igual a 36. Então, a raiz quadrada de 1.296 é igual a 36. Tranquilo? Bom, para a gente encerrar, temos ali a raiz quadrada de 180. Beleza? Como é que a gente procede? Como é que a gente faz isso aqui? Utilizando essa mesma metodologia aqui, ó. Posso fazer isso aqui do mesmo jeito. Vou pegar o 180, fazer aqui em cima, né? A gente ficou sem espaço aqui, ó. Vou pegar 180 e vou fatorar. Então, ó, 180 por 2 vai dar 90. Por 2 vai dar 45. 45 não serve mais por 2. Então vou fazer por 3 aqui, ó. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 dá por 3 de novo, né? Que vai dar 5. E aqui 5 que dá 1. Então fiquei com 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, ó, isso que está aqui dentro, né? Eu posso resolver usando aquela fatoração que a gente fez. Então, ó, essa raiz quadrada de 180, eu vou escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Beleza? Observe que essa partezinha daqui, ó, eu posso usar a propriedade novamente, né? Da potência. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Concorda? Eu posso usar a propriedade. Isso aqui, ó, vai dar igual
a raiz quadrada, 2 vezes 3, 6 elevado ao quadrado, vezes o 5, que ainda está lá dentro. Beleza? Então aqui, ó, eu posso agora transformar isso aqui na parte de potência com expoente fracionário, né? Então eu vou escrever isso aqui, ó. 6 elevado a quem? A 2 sobre 2, vezes 5, que vai estar elevado a meio. Tranquilo? Aqui, ó, 2 por 2 eu divido, dá 1, então fiquei com 6. Aqui não dá para a gente simplificar, então aqui, infelizmente, vai ficar como radical mesmo. Então, volta aqui o radical igual a 5. Beleza? Então, a raiz de 180 é igual a 6 raiz de 5. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira propriedade aí de radiciação. Lembrando que nós vamos ter o estudo das 6 propriedades da radiciação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E lembrando que todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal, beleza? Valeu!